Olá, boa tarde a todos. Eu sou a Uli, eu cuido de relacionamento com a comunidade no time de community da Elastic. Relacionamento com a comunidade do Brasil, o restante da América Latina e Canadá. Muito obrigada a todos que estão participando desse meetup. O Cris é nosso conterrâneo brasileiro que mora na Alemanha e ele está disponibilizando um tempo dele para apresentar sobre dicas e macetes para configurar um cluster. Se alguém tiver alguma pergunta, pode postar no chat, mas eu peço que coloque para everyone, para todos poderem ver a pergunta. O Cris vai deixar um tempinho ao fim da apresentação dele para perguntas e respostas, mas se alguém tiver uma dúvida e quiser postar durante a apresentação, pode postar. É isso, eu vou deixar meu e-mail no chat também, se alguém tiver interesse de apresentar um meetup virtual para a comunidade do Brasil, é só me mandar um e-mail ou tiver qualquer dúvida sobre a comunidade, é só entrar em contato comigo. Cris, muito obrigada mais uma vez, pode começar com você. Boa tarde, pessoal. Queria agradecer o convite da Uli para apresentar para vocês. Ai, Cris, desculpas. Não te escuto. Ok. Vamos tentar de novo. Tá ouvindo agora ou não? Ainda não. Ok. Isso que antes estava com som, né? Então era um problema no meu computador, desculpa. Então tá. Então, eu queria agradecer o convite da Uli para apresentar esse meetup para vocês. Eu apresentei isso faz uns 2 meses no meetup virtual da região da Europa, Oriente Médio e África. E agora para vocês aqui, eu vou pedir desculpas pelos slides em inglês, são os mesmos. Então, mas é um prazer estar apresentando para a comunidade brasileira. A gente tem vários clientes do Brasil. Então, eu sou o Cris da Rocha, eu sou um Senior Support Engineer na Elastic, já tem quase 2 anos. E eu vou falar um pouquinho para vocês, então, o que a gente vê dentro do suporte em termos de coisas que as pessoas fazem errado ou que poderiam fazer melhor com bastante frequência, né? Então, primeiro, o que é o suporte da Elastic? Então, nós somos uma equipe de mais de 130 pessoas, em pelo menos 18 fusos horários, falando mais de 15 línguas e distribuídos em uns 25 países, mais ou menos. Essa é uma foto da nossa reunião o ano passado, pré-corona. Não é a equipe inteira, um pedaço da equipe. Mas é uma equipe tanto... E como a gente está distribuído no mundo inteiro, a gente tem suporte 24 horas e sem precisar nenhum esforço descomunal de pessoas trabalhando durante a noite, porque tem sempre alguém acordado, alguém da equipe está acordado na sua casa, trabalhando a qualquer horário. A principal mensagem que eu quero que vocês levem daqui dessa apresentação é que não existe tamanho único, não existe solução única para Elasticsearch. E tudo depende dos recursos que você tem, vai depender do seu use case, vai depender do tipo de dado. Então, não existe uma fórmula que a gente diga, não, você tem um fluxo de dados X, então você precisa de Y nós, de tamanho Z. Não dá para fazer isso, porque as coisas dependem muito do que você tem na mão, né? Então, a melhor maneira de você montar a gente pode dar uma ideia. No começo você precisa de 3 nós, você precisa de 10 nós, você precisa de 100 nós. Mas para saber exatamente o que você precisa, você tem realmente que testar e ver o que funciona.
Os produtos da Elastic hoje a gente tem a base, que é o Stack, né? Que tem Elasticsearch como motor central da coisa. Elasticsearch que é o produto original e onde os dados são guardados e onde as buscas são executadas. Você tem uma camada que é a camada de ingestão de dados, que é o Bits e o Logstash. Bits, nós temos uma infinidade de bits, metric bits, file bits, winlog bits, um monte de coisa. Para jogar os dados dentro do Elasticsearch, você tem uma camada, que é o Kibana, que faz a parte de visualização e gerenciamento. E você tem também uma ferramenta simples para escrever queries lá, que não é fazer um curl direto para o servidor. É bem mais fácil. Esse é o Elastic Stack, que eu vou focar, a minha conversa vai focar em Elasticsearch. E junto disso você tem um conjunto de soluções associadas funcionando em cima do stack, por exemplo, APM, App Search, o próprio pacote de Machine Learning, tudo isso funciona em cima do stack. E você pode ter o stack ou dentro do nosso cloud, né, dentro do nosso SaaS, ou você pode ter gerenciado por você mesmo, seja ele standalone, seja ele numa versão orquestrada, que seria ou Elastic Cloud Enterprise, o ECI, ou Elastic Cloud Kubernetes, o ECK, que é a nova criança da Elastic nesse sentido. Quais são os tipos de licença que você vai encontrar? Então, Elastic, às vezes, as pessoas ficam meio confusas. A gente tem uma versão, um lado de licenças gratuitas, que tem a licença open source, que você pode pegar, baixar e fazer o que você absolutamente quiser com isso, né? Você pega, você põe no seu produto, você põe na sua empresa, que é a versão, a base. Nós temos a versão, a licença básica, que é o pacote open source com features adicionados, com propriedades adicionadas a features proprietários em cima. A gente não mexe, os features que estão no Basic nunca vão passar para a versão paga, em princípio não devem passar para a versão paga, elas passam ao contrário, né? São os features que eram pagas e passam para a parte da licença Basic. Você com a licença Basic não pode fazer absolutamente tudo que você quiser, existem restrições, eu não vou discutir elas agora, mas, por exemplo, um exemplo de feature que passou da versão paga para a versão Basic é a autenticação. Durante muitos anos, a autenticação foi só nas licenças pagas, e a comunidade pediu intensamente para que isso fosse passado para a licença Basic, e foi feito mais ou menos um ano atrás. E a gente vê a diferença, as pessoas agora estão seguras, você vê a comunidade, você vê nos meetups as pessoas falando. As licenças pagas, elas têm níveis diferentes, que têm sets de features diferentes, Gold, Platinum e Enterprise. E aí vocês podem ver na página da Elastic o que está incluído em cada tipo de licença, e você tem o SaaS, né, o Elasticsearch Service, que roda no Elastic Cloud, que obviamente é pago, porque você está usando a coisa num cloud, né? Qual que é a principal parte das licenças pagas? Que você tem o maravilhoso Elastic Support. Não é porque eu estou lá, não, é porque os caras são bons mesmo. E entre caminhos de comunicação, você tem o fórum público, que é o Discuss, onde você tem os developers, onde você tem o pessoal do suporte respondendo perguntas, e você tem o Support Portal para quem tem as assinaturas, as licenças pagas, que via assinatura, onde você pode perguntar. Qual que é a grande diferença? A grande diferença é que com a licença que inclui suporte, você tem SLAs associados à resposta, que vão depender da prioridade do seu caso, do tipo de licença que você tem, enquanto que no fórum aberto você pode receber uma resposta rápida, você pode demorar uma hora, um dia, um mês não, mas uma semana, para ter uma resposta. Então, depende do que você está fazendo, depende de quão crítico Elasticsearch é dentro da tua operação. Você pode fazer
instalar Elasticsearch no seu próprio hardware, bare metal, que é a solução mais simples. Você tem o hardware na sua empresa, você instala, faz um cluster de Elasticsearch. Você pode colocar uma camada extra de abstração, que seria uma virtualização, que é relativamente simples de rodar e manter, e permite para o crescimento dinâmico, desde que os seus servidores sejam grandes o suficientes. Você está com 3 nós, se você começa a ter mais dados, você adiciona 2 nós sem ter que mandar comprar hardware, configurar e tal. Você roda, sobe 2 VMs mais e manda para ver. E você pode adicionar a isso uma camada extra de abstração, que seria a parte de containerização. Então, a Elastic provê Docker Images oficiais, usadas pelo suporte, que é bastante flexível e poderoso, mas você tem que ter proficiência em containerização. Você tem que saber o que você está fazendo. Ou você pode fazer tudo isso dentro do nosso SaaS, onde você entra, cria o seu cluster com os sliders lá, colocando eu quero 8 GB, eu quero 16 GB, o tamanho do Kibana e tal. Isso tudo, a capacidade usada, ela escalona linearmente, ou seja, um nó com 2 GB vai ter exatamente o dobro de CPU, o dobro de memória RAM e o dobro de disco que um nó de 1 GB. O nó de 4 GB é o dobro do nó de 2 GB, 4 vezes mais que o de 1 GB. E é muito prático, muito fácil. Se quiserem testar, entrem lá, cloud.elastic.co, e façam um teste. Tem um trial de 14 dias, que é bem interessante. Sobre montar, configurar o seu cluster, a primeira coisa que eu digo é que tem que fazer sentido. Você tem que fazer a coisa porque você tem uma razão para fazer, não porque é legal. Então, não vai pegar, não, eu vou fazer um hot warm com não sei o que, 3 níveis hot warm code, usar um ingestion layer e master nodes dedicados e tal, só porque é legal, porque é o brinquedinho novo. Não, tem que fazer sentido, tem que ser apropriado para o tipo de problema que você está tentando resolver com o Stack. Não porque é legal. E eu sei que muita gente faz porque é legal, porque eu mesmo fiz isso. Então, eu aceito a culpa. Entenda o que está acontecendo. Elasticsearch tem uma coisa que é uma maldição e uma benção ao mesmo tempo, que é Elasticsearch é muito fácil de instalar. Você baixa, você instala no seu laptop, você tem um nó rodando num cluster, você coloca por dados, começa a jogar dados lá com metric bit rodando no seu próprio laptop, você instala o Kibana, começa a rodar lá, você está vendo os dados e começa a ver os dashboards, começa a fazer visualizações. É realmente muito interessante. Eu não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de instalar, por exemplo, um banco de dados da Oracle. É um inferno. Elasticsearch você faz super rápido, funciona super bem, como prova. A partir do momento que você tem que colocar isso num sistema maior, que você vai colocar em produção dentro da sua empresa, aí você tem que entender o que está acontecendo. Nunca use nada, especialmente Elasticsearch, como uma caixa preta. E isso requer esforço. Você tem que estudar, você tem que entender o que está acontecendo, como configurar, como distribuir os seus shards, o que é um shard, antes de mais nada, né? Isso tudo tem que ser entendido. Para isso, nós temos extensa documentação, nós temos um blog que é muito rico em informação, nós temos webinars e nós temos os treinamentos. Os treinamentos alguns treinamentos são gratuitos e nós temos um set grande um conjunto grande de treinamentos que são naturalmente pagos, mas são realmente muito bons. E eu sugiro fazer o Elastic Engineer 1 e 2 se você vai trabalhar com Elasticsearch no sistema de produção. Assim você vai entender o que está acontecendo e não ficar tentando adivinhar ou aprendendo à medida que as coisas quebram. Dimensione o seu cluster de uma forma apropriada, né? Apropriada para o seu caso, apropriada para a quantidade de dados que você precisa. Desculpa. Apropriada para a necessidade de
a quantidade de dados que você vai colocar no Elasticsearch por segundo, quantos queries você vai rodar por segundo. Então, dimensione a coisa corretamente, dimensione o seu hardware corretamente, não faça overcommitting, não faça overallocating. Então, se você tem um nó, faça num hardware dedicado, não misture as coisas. Eu rodo o Logstash, Kibana e Elasticsearch tudo no mesmo hardware. Isso não funciona, isso vai dar problema. Na hora que você botar a coisa para funcionar de verdade, vai quebrar. E projete o seu sistema de uma forma flexível. O stack evolui muito rapidamente. Eu comecei a trabalhar para a empresa tem 2 anos, era Elasticsearch 6.3, agora nós estamos do 7.8 à beira de lançar o 7.9. Então, isso são muitas versões em cima. E em cada versão vem um monte de coisa. Nesse meio tempo veio o Index Lifecycle Management, que eu considero que é uma das melhores coisas que já colocaram em Elasticsearch. Recentemente nós colocamos Snapshot Lifecycle Management. Se você tem que escrever scripts agora, Kibana vem com um lugar onde você pode testar scripts em Pandas, que antes era painful de instalar. Então, não fique preso a uma versão. Se você tem um plugin que não vai evoluir junto com o seu stack, não use o plugin. Eu tenho clientes que estão presos em Elasticsearch 2.4, em Elasticsearch 5.6. Porque eu dependo de um plugin que não foi portado para a próxima versão. Não dependa do plugin, porque você está preso, você está numa versão que já deu o fim de vida e em breve não vai ter suporte e você vai ficar parado no tempo, o que é muito ruim, especialmente num sistema tão dinâmico. 3 dicas que eu considero que são extremamente importantes. O tamanho máximo do heap da JVM. Elasticsearch é uma aplicação em Java, então roda dentro da JVM. A JVM aloca uma fração de memória do host, que é o heap, é onde as coisas vão acontecer. O maior tamanho de heap que você deve colocar é 30.5 GB. Em teoria é 32 GB, mas tem uma variação aí de sistema operacional, hardware, então 30.5 é o número seguro, que é onde você vai. A JVM não vai mais poder usar ponteiros comprimidos, ponteiros de objeto comprimidos, ela vai começar a usar ponteiros de objeto descomprimidos, ou não comprimidos, e você vai ver que com 33 GB de heap você tem uma performance consideravelmente inferior que com 30, porque ela vai começar a usar os ponteiros maiores e isso vai usar uma quantidade muito maior de heap e a performance vai cair. Você vai chegar num ponto onde você iguala essa performance, que vai ser por volta dos 46, 48 GB, e a partir disso você está tendo mais performance, só que o tempo que vai levar para a JVM rodar o garbage collection, para limpar a memória, vai ser tão grande que a performance do seu nó vai ser uma coisa que vai, de repente, cai, porque para tudo que eu estou fazendo o garbage collection de 64 GB de heap. Então, a nossa sugestão é o escalonamento vertical máximo até 30.5 GB de heap. A partir daí, escalonamento horizontal vai adicionando nós que tem 30.5 GB de heap. O heap máximo, o heap não pode ser mais do que 50% da memória RAM da máquina. Então, se você tem 64 GB de RAM na máquina, então 30.5 GB de heap. Se você tem 32 GB de RAM, 16 GB de heap. Não mais que metade da RAM. Por uma questão muito simples. Elasticsearch também usa o sistema operacional. O sistema operacional em si tem que rodar. E Elasticsearch também usa parte do sistema operacional, tipo file cache, file descriptors, um monte de coisa que vai comer memória da parte fora do heap. E se você puser menos que 50% da memória total dedicado para isso, você vai acabar ficando, o seu host vai morrer sem memória. E a terceira dica é o uso de discos rápidos. Assim, não existe nada mais maravilhoso que um disco estado sólido. SSD é uma coisa fantástica.
Se você comparar a performance com discos HD normal, os mais rápidos ainda são uma coisa, a performance é assim, assustadoramente melhor. Você vê a coisa. Então, aí vem a questão de arquiteturas hot-warm, onde você tem, por exemplo, os nós hot, que estão recebendo dados e recebendo boa parte dos queries pesados, rodando com discos rápidos, com discos de estado sólido. E aí, quando os dados, depois de 7 dias, ou de 14 dias, ou o que for que acontece no seu ambiente, está dizendo, não tem como fazer uma solução que serve para todo mundo, porque cada um tem necessidades diferentes. Você pega e transfere esses dados para um nó que tem um hardware mais barato, com discos normais, por exemplo, que você precisa guardar esses dados por alguma razão por mais 30 dias, por exemplo. Como é que acontece, como é que a gente vê a evolução do stack dentro de uma empresa? Tem aquela história, tem aquele engenheiro que pegou, aquele administrador de sistema que pegou, ouviu falar de Elasticsearch, instalou um clusterzinho, fez lá com 3 nós, começou a usar num projeto, e aí esse projeto dá certo. Eu acabei de ver, mês passado teve um cliente me falando que foi exatamente isso que aconteceu com eles. Depois da minha apresentação na IMIA. Veio falar comigo. Ele começou, fizeram assinatura e tal, usaram no projeto, o projeto deu certo, e de repente todo mundo quer usar Elasticsearch no projeto deles. E aí você começa a ganhar use case, você começa a ganhar dados, seu cluster tem que crescer, você começa a adicionar nós, aí você começa a ganhar mais requerimentos, você começa a ganhar mais usuários, né? E aí a coisa fica complicada porque o cluster fica muito grande. É mais fácil você administrar clusters pequenos, um para cada use case, do que um cluster gigantesco. Clusters gigantescos são um inferno. Aí você começa a ter, você se depara com 5, 10, 20 clusters pequenos, um para cada use case, um para cada projeto que a empresa está fazendo. E aí é nesse momento que você entra na necessidade de orquestração, alguma coisa tipo ECE ou ECK, onde o usuário pode criar o cluster deles mesmos, ou você cria para o usuário, mas é consideravelmente mais fácil se você tem uma ferramenta de orquestração por trás. Shards. O shard é a base do Elasticsearch, né? O shard é um Lucene instance, que é onde os dados são colocados, guardados e buscados depois, né? Quantos shards você precisa? Eu digo que você precisa tantos quantos você precisa. Nem menos, nem mais. Se você tiver menos shards do que você efetivamente precisa, as suas buscas vão ser mais lentas, a sua ingestão vai ser mais lenta, porque você não vai usar a paralelização que o seu hardware permite. Se você fizer uma fila de dados entrando num shard, vai entrar um por um os documentos. Cada shard usa um thread. Se você tiver vários shards, você vai usar vários threads, né? Mas se você tiver shards demais, cada shard ele guarda uma quantidade de metadata no heap, mesmo que ele não tenha dado nenhum. Ele guarda, então cada shard come um pedacinho do heap. A partir do momento que você tem muitos shards, você come muito do heap e você começa a ter problemas de performance. Então, o limite superior que a gente dá é 20 shards por gigabyte de heap. Então, se você tem um nó que está rodando com 4 GB de heap, não põe mais do que 80 shards lá, assim como limite superior mesmo, né? E a questão de paralelização, você tem que encontrar como que você reduz o número de shards, fazendo shards maiores. Os shards funcionam bem entre 20 e 50 GB de dados por shard. Menos que isso, você está desperdiçando espaço. Mas, obviamente, isso depende da sua necessidade, das suas políticas de retenção de dados. Tem gente que não pode guardar dados por mais que 30 dias. E 30 dias não é 29, não é 31, é 30. Então, você tem que fazer um índice diário. Não tem como escapar disso. Mas eu não tenho dados suficientes para botar 20 GB. Tá? Ok, então põe menos, mas põe um shard só. Há de se lembrar com a questão de paralelização, que você também não está escrevendo um único índice, né? O cluster está escrevendo
em vários índices e servindo vários queries. E um query geralmente não é feito num índice único, você faz o query num index pattern, que vai ter 5, 10, 20, 30, 100 índices lá, então 100, 500 shards, seja lá o que for o tamanho. Então não é um para um, assim, você não precisa ter o número de shards de um único índice a ser servidos por todos os nós, né? E para isso, para gerenciar os seus charts, o Index Lifecycle Management é definitivamente a melhor ferramenta que já inventaram. Eu vou explicar depois sobre isso, mas nós temos um webinar muito bom sobre como dimensionar o seu cluster, como planejar o tamanho e a capacidade que você precisa. Vale a pena. Os tamanhos de cluster, né? Você tem o cluster de 3 nós, que é o básico. Menos que 3 nós a gente não considera que isso seja válido, porque 2 nós não vai fazer muita diferença, porque você não vai ter como ter high availability de qualquer forma. Então, 3 nós te permite perder um nó e ainda está funcionando. Você tem os clusters com 10 nós, que é o ponto onde, por exemplo, uma camada dedicada de master nodes começa a fazer sentido. Você tem os clusters com 100 nós. Eu nem chegaria nos 100 nós. Quando você chegar num cluster que está nesse tamanho, eu sugiro, antes de continuar, quebra esse cluster em pedaços, um por use case. É muito mais fácil de gerenciar. E você chega até arquiteturas extremamente complexas, como esse desenho que é lindo, super bonito. Você dizer, eu montei um cluster assim, nossa, assim, sexta-feira no happy hour, todo mundo vai ficar, uau! Mas vai ser um inferno se você realmente não precisar, é uma trabalheira, e se você realmente não precisa, não faça. Mas você tem uma camada de ingestão de dados, recebendo os ingest nodes, você tem os hot nodes, que seriam nós muito rápidos, com discos muito rápidos e hardware muito bom. Para guardar o dado que não é tão usado, você tem os warm nodes. Você faz a mudança, a transferência desses dados, diferentes fases, usando o Index Lifecycle Management ou Curator, como a gente fazia antes. Você tem uma camada de massa dedicados, você tem nós dedicados para alerting, nós dedicados para machine learning, e uma camada de coordinating nodes para receber os queries e responder. Esse aqui é muito interessante, eu vou falar um pouco depois disso. O principal problema que a gente via muito e vê ainda em usuários usando Elasticsearch até 6, né? No 7 nós resolvemos esse problema, era a questão dos master nodes, né? Você tinha que setar o mínimo master nodes para um número que não te permita ter 2 clusters se você tiver uma divisão. Esse era o principal problema. Então, você tinha 3, mas eu acho que master nodes funcionam muito bem em trio. Mais que isso, você não está fazendo exatamente um bom uso do seu hardware e das suas licenças. Então, você tem 3 master eligible nodes. Eles vêm automaticamente configurado para 2 em Elasticsearch, para mínimo 2 em Elasticsearch 7, manualmente configurado para mínimo 2 em Elasticsearch até 6. Eles vão ver, eu tenho 3 master nodes aqui, então vamos eleger um, o eleito vai ser o nó 3. Ótimo. O nó 3 é o master, e os outros 2 eles ficam só esperando o nó 3 ter problema para entrar em campo, né? Se você tiver uma partição de rede, por exemplo, você vê claramente aqui que tem um lado que tem 2 nós, esses nós vão conversar entre si, vão dizer, ok, eu estou vendo você, nós somos 2, ótimo, então vamos, vou eleger um, ok, o nó 3 e o nó 1, e todos os nós, os data nodes que ficarem do lado do nó 1, vão dizer, ok, o nó 1 vai olhar, vai dizer, eu não estou vendo nenhum outro master node, eu vou ficar aqui quietinho na minha, e vocês ficam esperando aí, não recebe dados, não pode fazer nada. Pode servir dados, mas não pode receber. Ok, é assim que funciona o master nodes. Aí, nós temos hoje em dia uma complicação extra, porque nós estamos colocando todos os nossos nós em zonas, em data centers separados, zonas dentro do AWS ou do Google. E aí, como é que você faz para dividir? E geralmente são sempre 2 zonas. Como é que você faz para dividir 3 nós em 2 zonas? Não dá para pôr um nó e meio nas zonas, então você vai ter que colocar um nó numa zona, 2 nós na outra, 2 master nodes na outra.
A partir do momento que você colocou 2 master nodes na outra, você já escolheu qual que é a sua zona favorita. Então, essa zona, a zona A é menos importante para você do que a zona B. A zona B vai ser mais importante porque se tiver uma separação nas zonas, a zona A vai ficar em stand-by e a zona B vai eleger um novo master node e vai continuar a vida. A forma de evitar isso, né, é usar uma zona de desempate, né, um tiebreaker zone. Então você coloca uma terceira zona, onde você tem só o master node, você não precisa colocar data nodes lá, então você tem data nodes na zona A, data nodes na zona B, um master node, um master eligible node por zona e um terceiro master node que vive numa zona separada, numa tiebreaker zone. Essa zona de desempate, ou seja, quem conseguir ver essa zona ganha a eleição. Então a zona B consegue ver a zona de desempate, elege um master node aqui, que vai ser o node 3, e a zona A vai ficar quieta. Se a zona A estivesse vendo essa, a zona tiebreaker, e a zona B não, então a zona A elegeria. E desde recentemente, não tão recentemente, mas nós colocamos um novo tipo de master node, que é o voting only node. Então você pode colocar ali um hardware bem pequeno, um hardware só o suficiente para literalmente receber o cluster state e votar numa eleição. Esse node, se ele for voting only node, ele nunca vai ser eleito master node, ele só vai dizer em quem ele vota. Então ele está vendo o node 3, ele diz, ok, node 3, você é o master node, eu sou voting only, eu dou meu voto para você, e a vida segue em diante. Então eu acho que isso é importante. 3 master nodes, eu vejo gente usando 10 master nodes e coisa assim, porque todos os data nodes escolhe, não precisa ser todos. Também não faz mal se for todos, mas eles funcionam muito bem em número ímpar e, na minha opinião, eles funcionam muito bem em trio. Arquitetura. Então, o que a gente leva dessa conversa toda de arquitetura? Expanda o seu cluster à medida que você precisa, desde que faça sentido. Então, se você está com 3 nós, tem dados demais, expande para 5 nós. Se você começa a ter necessidade de guardar dados por muito tempo, aí você entra com um hot warm na história. Se você tem na faixa dos 10 nós, aí você começa a pensar em master nodes dedicados, em vez de data nodes que tem também o role de master node. E por aí vai. Então, mas faça, escalone à medida que você precisa, à medida que o seu use case pede, mas fazendo sentido. Ingest nodes são uma coisa bastante, um tipo de nó bastante interessante. Se você roda ingest pipelines, use ingest nodes, configure o seu hardware apropriadamente para ter um ingest node, porque são processamentos relativamente intensos. E se você pode tirar essa carga fora dos seus data nodes, melhor. A mesma história com o coordinating nodes do outro lado. O coordinating node ele responde a queries. E qual que é a história do coordinating node? Quando você tem data nodes só e você manda um query para um data node, ele vai olhar, ok, esse nó vai ter que olhar quais são os shards, quais são os nós que têm os shards com os dados dos índices que eu preciso. Ok, tal, tal, tal e tal. Aí ele vai mandar o pedido para lá, os outros shards vão mandar, os outros data nodes vão mandar a informação que está no shards de volta para ele, e esse nó que recebeu o query vai ter que fazer a consolidação dos dados. Então, se você está fazendo um query, me dá os 10 size 10 ou me dá o terms aggregation com os top 10. Tudo isso vai ser passado ali um monte de dados e o nó que recebeu essa informação vai ter que consolidar tudo e depois devolver para o usuário a resposta da query, que é o resultado final. Imagina um data node sobrecarregado tentando fazer isso também. É bastante complicado. Então, os coordinating nodes entram aí, o coordinating node recebe o query, pede a informação para os respectivos data nodes que têm os shards que ele precisa. Essa informação vem e o coordinating node, que é só coordinating node, que não tem nenhum dado nele, só tem essa informação que chegou, faz a consolidação e responde o query.
Então, é uma coisa bastante interessante de se ter, dependendo da sua necessidade. Adaptive Replica Selection é algo que é default, é padrão agora no Elasticsearch 7, mas eu acho que não era no 6, se não me engano. E, basicamente, o que ele diz é quando você tem um primary shard e um replica shard. Ele vai decidir da onde que ele quer, usando o Adaptive Replica Selection, ele vai decidir da onde que ele quer os dados, com base quão carregados estão os nós que têm os shards que ele precisa. Então, se o nó que tem o primary shard está sobrecarregado, mas o nó que tem o replica shard está tranquilo, ele vai pedir para o nó que está mais tranquilo, vai pedir para pegar no replica shard. Se você tem vários cópias do shard, mais que uma réplica, ele vai escolher qual que é o melhor de todos para me dar essa resposta mais rápida. Então, é padrão no 7, mas se você não está rodando Elasticsearch 7, é uma coisa a se colocar como válido. Machine Learning Nodes, a gente sugere que eles sejam dedicados, porque o processamento de Machine Learning é um processamento extremamente pesado, come bastante recurso dos nós, e se você tiver compartilhando isso com Masternode ou com Datanode, você corre um risco enorme de matar a parte Datanode, a parte Masternode, porque o Machine Learning está rodando um processo super complexo, super intenso, que vai usar todos os recursos da máquina. Então, Machine Learning Nodes separados sempre. Nós temos aqui um webinar de best practices de arquitetura de Elasticsearch, também vale a pena ser assistido, é bastante explicativo. Monitoramento, esse é um outro problema que a gente vê com bastante frequência, é que as pessoas não usam monitoramento. Use monitoramento. Mas use monitoramento, é essencial para a gente poder descobrir o que está acontecendo, para você tentar descobrir o que está acontecendo, mas eu sugiro usar o monitoramento num cluster separado, que você tem duas grandes vantagens desculpa. Primeiro que você tira a pressão. O monitoramento é uma coisa bastante intensa, porque você tem a cada X intervalo dados sendo mandados por várias coisas. Cada nó do Elasticsearch, cada logstash, cada file bit, cada metric bit que você tem está mandando informação de monitoramento. Então, é relativamente intenso para o seu cluster de produção, e você não quer botar uma carga extra no seu cluster de produção. Você não quer que, por exemplo, o monitoramento derrube o seu cluster de produção e o seu serviço saia do ar, porque o monitoramento foi muito intenso. Então, a sugestão bota no monitoramento no cluster do lado. Assim, se esse cluster ficar sobrecarregado, é menos problemático do que se o cluster de produção ficar sobrecarregado. E você tem os dados disponíveis quando você tem um problema. Se o seu cluster de produção sair do ar, o dado de monitoramento está lá, você só vai saber o que aconteceu quando você conseguir trazer o cluster de volta. Se você tem um cluster do lado, você vai... Esse cluster está fora do ar por quê? Porque teve um pico de CPU, porque a gente teve um pico de ingestão de dados que fez o heap ficar maluco, encheu, o garbage collection levou para sempre. Você vê tudo isso, você já sabe por que seu cluster caiu, você já sabe como trazer ele de volta. E para quem tem as licenças pagas, você tem incluído na sua licença para o seu cluster de produção um cluster de monitoramento de um nó. Qualquer modificação que você for fazer, desde sempre em tecnologia, se sugere fazer um benchmark, né? Você tem que comparar com números, não com impressões. Eu acho que está mais lento. Eu acho que está mais lento e não diz absolutamente nada, né? Eu acho que não. Me dê dados, né? Opinião por opinião, eu fico com a minha, menos que você apresente dados. Então, para isso, nós temos uma ferramenta chamada Rally, e a gente usa Rally. É uma ferramenta que a Elastic desenvolveu, que usa internamente e abriu para o público.
qualquer coisa que você for mudar, vai botar mais nós, faz um benchmark antes, faz um benchmark depois, compara se isso melhorou ou piorou a tua performance. Vai mudar os discos, vou botar tudo SSD agora. Compara, porque você pode encontrar aí problemas de configuração sérios. De repente, você faz uma mudança para melhorar e acaba piorando o seu cluster. Então, faça isso, use. Nós usamos, roda toda noite. A Elastic mesmo já pegou problemas em builds com base no Rally. Você tinha lá, de repente, de um dia para o outro, a performance, os gráficos de performance do Rally foram pro saco. Fundaram todos. Tinha um problema, tinha um negócio que atrapalhou, piorou. Ok, conserta, volta. Então, monitore e compare quando você faz modificações. Index Lifecycle Management, que era o que eu estava falando antes, né? Introduzido no 6.7, use, vale a pena ser usado. Para mim, é uma das melhores coisas que já se colocou em Elasticsearch desde Queries. E é a melhor maneira que você tem de controlar os seus shards, controlar o tamanho do shard e o número de shards. Você define as suas políticas de gerenciamento gerenciamento de vida do índice. Index Lifecycle Management, suas políticas de ILM, onde você diz, eu quero que os meus dados entrem nesse índice até ele tem um shard, ele tem uma réplica, um primary shard, uma réplica. Eu quero que ele cresça até 50 gigabytes ou um dia, por exemplo. Se chegar, entra 50 gigabytes de dado, não deu um dia, ele roda, bota esse índice de lado, cria um novo índice, começa a receber mais dados. Quando os dados desse novo índice chegarem a um dia, roda, vai mais 50 gigabytes. Então, você tem sempre shards no tamanho razoável, você tem sempre shards com a idade que você precisa, se você precisa controlar a idade, você pode controlar só o tamanho, só a idade, só o número de documentos, ou os três ao mesmo tempo. E aí ele muda para a fase hot, que você define, por exemplo, em que nós que você quer que ele esteja. Aí depois de 5 dias eu quero que mude para os warm nodes. Você põe lá, depois de 5 dias muda para a fase warm. Fase warm exige alocação nos warm nodes. Os shards mudam para os warm nodes, eles vão ficar lá e você diz, ok, depois de 30 dias eu quero que delete. Tudo isso acontece. Você define a sua política, o seu policy. Ele vai e ele roda isso e você não precisa se preocupar com o assunto. Tem esse webinar e esse blog também são muito bons, vale a pena para entender como é que funciona, vale a pena. E recentemente nós colocamos um sistema muito semelhante para snapshots. Também vale a pena ser olhado. Para resumir a coisa, estruture seus dados. Defina um modelo de dados que faça sentido antes e não depois que você já tem dados de produção chegando. Veja o que é, como que vai ser, como que o seu usuário interno espera que os dados sejam, qual que é a modelagem que ele quer fazer. Defina tudo isso, especialmente acesso. O Elasticsearch tem Document Level Security e Field Level Security. Isso funciona muito bem até um certo ponto. Você tem um ou dois vínculos, tem um impacto em performance, obviamente, porque você está adicionando aí um query que tem uma segurança extra, que não pode falhar de forma alguma, mas funciona. Tem uma perda de performance, mas funciona. Quando você tem 100 condições, eu quero que o projeto A possa ver, mas eu quero que o projeto B não, mas o pessoa C do projeto D que trabalha com o fulano E também pode ver, mas ele só pode ver os documentos que tem. Quando você começa a complicar a coisa demais, você vai ter uma perda de performance tão grande que não vai valer a pena. Valia mais a pena você fazer um índice para o projeto A, um índice para o projeto B. A pessoa do projeto A pode ver o índice do projeto A, a pessoa do projeto B pode ver o índice do projeto B, e controle de permissões no nível de índices não tem perda de performance. Mas se você for para o nível de documentos. É só um exemplo de como o data model o modelo de dados pode ser crucial na hora que você está tentando tirar a performance do seu cluster.
saiba bem o que você espera em termos de volume de indexação e volume de busca. O que você espera? 50 buscas por segundo, 500 buscas por segundo, 5.000 buscas por segundo, a mesma coisa para a indexação. Elasticsearch consegue fazer 50.000 eventos por segundo, consegue, desde que propriamente dimensionado, propriamente configurado, com hardware apropriado. Então, não dá para fazer mágica, você está limitado pela quantidade de informação que você tem a priori, pela quantidade de hardware que você tem disponível. Então, não tem como fazer mágica, não adianta esperar que um hardware de laptop faça 50.000 eventos por segundo. Mas, se você configurar as coisas com o hardware apropriado, dá para fazer. Veja também como que é a expectativa de crescimento dos dados e qual que é a expectativa de retenção dos dados, para você poder definir a sua arquitetura, definir o tipo de hardware que você precisa e explore o seu use case. Não seja surpreendido pelo seu use case. Entenda o que é, entenda o que o seu cliente interno precisa, o que você quer fazer. Se você quer fazer SIEM, se você quer fazer observability, entenda como a coisa funciona. Use a configuração apropriada e vá adiante. É basicamente isso. Eu queria só deixar uma última mensagem, que é: deem feedback para a gente. Elastic ouve, Elastic está ouvindo. Use os fóruns, discuss, fale com a UD, tem certeza que tem um e-mail direto para dar feedback. Diga para a gente o que você gosta, o que você não gosta, como que você gostaria que fosse. Tem muita coisa que já mudou, que já foi arrumada. Se você encontrou um bug, abre um bug report. A comunidade é muito importante para melhora da qualidade do produto, e à medida que o produto melhora, a vida de todo mundo melhora, inclusive a sua. Então, deem feedback, a gente está ouvindo. O melhor exemplo que eu tenho de comunidade pedindo feedback é a autenticação ter passado da licença paga para a licença básica. Mas é isso. Obrigado pela audiência, obrigado pela atenção de vocês. Obrigada, Cris, pela sua apresentação. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Ninguém postou nada no chat, a menos que tenha mandado mensagem privada para você, Cris. Eu não vi nenhuma pergunta aqui. Eu não recebi nada também. Então, se alguém tiver alguma pergunta... Maurício está falando que foi uma ótima apresentação. Obrigado, Maurício. Eu ia dizer, se ninguém tem pergunta, é porque ninguém entendeu nada, né? Ou entendeu tudo. A minha vida pregressa de professor me diz que faltou alguma coisa, tem que melhorar a minha apresentação. Então. O Maurício está perguntando, onde consigo um documento para me aprofundar mais no assunto? Se você quer assuntos, se você entrar no Elastic, no site da Elastic, elastic.co, você vai entrar na documentação. Você tem a gente tem o Definitive Guide, que é basicamente um livro que foi escrito por 2 colegas. Ele está baseado na versão 2.0, mas ele é bastante relevante, porque assim, a parte central não mudou, né? O conceito ainda é o mesmo, né? Mudaram os detalhes. Então, você tem a documentação e você tem o Definitive Guide. E para cada sessão, assim, eu quero entender Index Lifecycle Management. Você vai achar lá na documentação, começa com uma introdução explicando o que é. Depois tem é bastante didática a documentação. Tem uma parte dando um exemplo simples, aí tem uma parte dando um exemplo um pouco mais complicado, e por aí e vai aumentando o nível de complexidade. Então, eu acho que essa é uma opção. O Definitive Guide é uma leitura bastante agradável, porque é uma conversa. O livro foi escrito como se fosse uma conversa, como se fossem as 2 pessoas batendo papo, né? Então, mas é isso. Não sei se eu respondi essa pergunta, Maurício.
Mas basicamente... Então, eu vou enviar um e-mail, um follow-up e-mail depois dessa apresentação, mas é importante que você, Maurício, você que fez a pergunta, desculpa, Mas Maurício. esse é o principal link para poder achar as coisas. Esse que eu botei no chat. Ótimo. Tem uma pessoa perguntou sobre apresentação com os slides. Eu vou mandar um e-mail compartilhando o vídeo, né, que a gente está fazendo, está gravando da apresentação do Chris, com os slides dele, mas somente para as pessoas que responderam presença no evento. Então, se você não marcou lá o RSVP, então eu não vou ter acesso ao seu e-mail e você não vai receber. Então, só preciso que você faça isso e aí você vai receber sim. Acho que só. Alguém tem mais alguma pergunta? Ok. Tem alguns clusters no GCP. Eu subi através de Elastic. Eu consigo separar os custos para cada cluster dentro do GCP. Ok. Interessante. Ou seja, todos os clusters fazem parte da mesma conta. Essa é uma questão de billing. Eu honestamente não sei fazer, porque essa é uma parte que a gente não mexe, mas estranho que você mandou um e-mail para o suporte e não conseguiram te informar. Informaram que não é possível. Ok. Eu não sei como é que funciona a questão de conta, porque a gente não entra nessa parte de conta separar, por exemplo, para o cluster. Eu não saberia te dizer. Uma opção que você tem é você faz um snapshot dos clusters para o teu S3, né? Você monta um S3 no Google, como é que chama? O Blob Store do Google, não me vem, não me vem o nome agora, mas monta o teu disco, o teu próprio disco, lá, faz um snapshot do cluster, cria uma outra conta, aí você vai ter contratos separados, com pagamentos separados, e aí você faz o restore desse snapshot, cria um novo cluster fazendo o restore desse snapshot. Essa seria a maneira de se fazer. Mas você tem que fazer o seu próprio snapshot, no caso. Mas essa seria a maneira de fazer. A outra opção, exatamente, você cria um cluster numa outra conta e faz um reindex from remote lá. Mas esse é mais trabalho. Eu acho mais fácil você plugar um disco, um S3 da vida, que eu esqueci o nome do Google, desculpa. E aí transfere os dados. Essa seria a maneira mais fácil. Mas a parte da conta em si, ela não faz parte do suporte, então eu não saberia te dizer se teria como. Se o suporte já te falou que não tem, é porque um colega foi conversar com o pessoal de billing, o pessoal de contas. Um pouco mais sobre Elastic Engineer, custo, prova, custos. Ok, eu posso falar sobre Elastic Engineer, custo, prova. Custos, eu realmente não sei. Mas, Marcos, se você tiver mais alguma pergunta, manda para o suporte que a gente responde. Ou, se você não tiver acesso ao suporte, manda no Discuss, que a gente está lá também. Ok, Elastic Engineer 1 e 2. É o curso que te dá o caminho das pedras do Elasticsearch. Te explica o que é um shard, como escrever um query, até como configurar um cluster bastante refinado. São 4 dias de curso, 8 horas por dia. Agora tudo acontecendo virtual, então pode ser que, acho que a gente está dividindo isso em 4, cada curso 4 dias de 4 horas. Custos, como te disse, não sei te dizer. O curso não tem prova, né? O curso você vai lá, você senta, você assiste a aula, você aprende, você tem a oportunidade de fazer perguntas. Os cursos são geralmente dados por um trainer profissional, que é alguém certificado e bem escolado dentro do Elasticsearch. E geralmente tem uma pessoa acompanhando, que é um consultor ou alguém do suporte.
Então, você tem não só o trainer que sabe toda a parte teórica e com bastante experiência, como geralmente você tem junto alguém que tem a experiência de campo, alguém que está lidando com o cliente diariamente. Então, você tem uma oportunidade ali de perguntar coisa em tempo real. Ah, pô, eu estou com um problema mais ou menos assim. Ah, eu queria fazer uma coisa, não sei como. E você vai ter alguma sugestão boa ali. Fora o conhecimento todo. A prova a gente tem duas certificações agora, né? Tem o Elasticsearch Engineer, Elastic Certified Engineer e o Elastic Certified Data Analyst. Exato, como o Ianco botou ali, esse webinar é muito bom. Realmente, eu assisti o webinar para fazer a minha certificação trabalhando para Elastic. Então, bastante interessante. E a prova, eu acho a certificação uma coisa muito boa, porque minha experiência, eu fiz a certificação um ano atrás e eu tive que estudar um monte de coisa que não fazia parte do meu cotidiano, que nunca tinha feito parte do meu cotidiano. Você aprende no curso, você assiste o curso, ok, é interessante, você aprende. Se você não usou na semana seguinte ou no mês seguinte, isso vai embora, né? Então, eu tive que voltar para um monte de coisa e tive que usar. Eu fui obrigado. Vai cair uma pergunta sobre isso. A alocação de charts, por exemplo. Pode cair uma pergunta onde você tem um cluster que vai dizer, índice 1, eu quero que os charts do índice 1 estejam no nó 1 e os charts do índice 2 estejam no nó 2. Como é que eu faço isso? Então, você vai aprender isso. Você tem que escrever um query com uma aggregation assim, assim, assado, que te dá no final quantos parafusos tem dentro do carro. Você vai ter que moer uma query para chegar nesse número dentro de um pacote de dados. Então, você se obriga a aprender certas coisas que não fazem parte do seu cotidiano e você faz um corpo de conhecimento que eu acho que é muito amplo e muito válido, porque algum dia você vai precisar disso. Então, eu recomendo as certificações. Agora eu estou começando a preparar para a certificação de Data Analyst, que é a parte mais Kibana. Tem um monte de coisa de Kibana que eu não sei de cabeça, assim, eu tenho que olhar a documentação, que eu tenho que dar uma pesquisada, que eu tenho que aprender. A gente aprende coisa todo dia, acredite. E agora eu quero fazer essa certificação exatamente para consolidar o meu conhecimento de Kibana, como há um ano atrás eu consolidei o meu conhecimento de Elasticsearch. Sobre a parte de separar os índices, como definir boas estruturas para um index. Eu tenho o nó, ele funciona bem, adiciona o nó, ele funciona pior. Interessante. Ok. Elasticsearch vai... Eu vou te responder isso com 3 nós. Porque com 2 nós, a menos que eles estejam... Você tem um nó, você tem 0 high availability, né? Porque você só tem um nó. Se esse nó for embora, você perdeu tudo. Se você tem 2 nós, você vai ter... A minha sugestão é faça 2 nós de maneira que você tenha... Todo o índice tem uma réplica. Então, você vai ter exatamente os mesmos dados nos 2 nós. O que vai acontecer aí? Você tem um overhead, sem dúvida, porque você tem... Cada documento que é escrito no primary tem que ser escrito na réplica. Então, você tem uma perda de performance aí. Tanto que quando, por exemplo, se você tem que fazer um reindex de uma coisa muito grande, estou transferindo o dado de um cluster para o outro. A sugestão que a gente dá é faz esse reindex para um index que não tem réplica. Porque assim você não perde esse overhead. Quando você terminar o seu reindex ou o seu bulk ingestion, se estiver pronto, aí você diz, ok, agora bota uma réplica. Você pode mudar o número de réplicas dinamicamente, você não pode mudar o número de charts, de primary charts dinamicamente. Ou seja, o número, a distribuição do chart você não pode mudar, você pode mudar quantas cópias você tem desse chart. Aí você liga o réplica e aí ele vai ter uma queda de performance, que ele vai ter que fazer tudo isso, mas você já botou os seus dados lá, você não está mais esperando. A partir do momento que você tem 2 nós, ok? Se você perder um nó, o seu cluster vai continuar servindo queries, mas não vai mais
receber dados. Então, por isso que a gente diz que um cluster tem 3 nós. Você perdeu um nó, você tem sempre uma cópia desse dado em um dos outros 2 nós. É que nem um RAID de discos, né? Você perdeu um disco, você tem com certeza cópia no outro lugar. Agora, essa perda de performance que você está comentando, a gente tem que ver, você teria que ver quão grande é essa perda, que você tem um overhead de comunicação, sim, certo? Se você tinha um nó que não tinha que falar com ninguém e tinha todos os shards lá dentro dele, e agora ele tem que ficar mandando informação de um shard para o outro. Então, tem que ver qual que é a situação. É muito difícil falar assim, mas eu sugiro que você olhe para como definir o reindex. Olha a documentação sobre o reindex. Olha, a gente deve ter algum blog post falando sobre questões de reindex, mas eu acho que você está mais interessado, na verdade, na estrutura de shards e não o reindex em si. Então, tem uns blog posts bem bons. Tem um que chama How Many Shards Should I Have? E tem alguma coisa de modelagem de dados. Agora, de cabeça, não saberia te dizer os nomes dos blog posts, mas dá uma procurada. Se não, dá uma procurada no Discuss, que alguém já teve o mesmo problema que você pode ter certeza. E se não teve, pergunta, que você vai ter a resposta de alguém com certeza. A menos que você tenha acesso ao suporte, se você tiver acesso ao suporte, faz um caso que vai ser respondido. Se você não tiver, discuss e você vai acabar tendo, pode demorar um pouco, mas você vai ter gente respondendo do calibre de quem escreve Elasticsearch. Pablo, deixa eu ver a pergunta do Pablo. Você recomendaria indexar documentos pelo seu texto? Sendo que eu fiz um pré-processamento desse texto. Elasticsearch faz toda essa parte, né? A parte de análise de dados. Então, o pré-processamento, se você já tem isso pré-processado e está funcionando, tudo bem. O problema é que você não consegue, depende do que você quer fazer com o texto no final, né? Se você quer, por exemplo, um exemplo que a gente usa dentro do treinamento, você faz a indexação do blog da Elastic. Você joga os blog posts lá e no final do dia você quer procurar qual que é o blog post que fala de reindex, por exemplo. Então você faz um query para reindex. Esse texto do blog foi analisado, foi tokenizado, né? Tirou os top words, foi transformado em tokens, tirou os top words, fez stemming, fez um monte de processamento em cima. Você pode definir a língua, você pode definir que tipo que você quer, você pode definir um dicionário de sinônimos, por exemplo. Tudo isso. Mas no fim do dia, você quer ter o blog post, você não quer ter um vetor de palavras tokenizadas que não fazem sentido, que não são mais um corpo. Né? A menos que você adicione o texto original e o texto tokenizado. A minha sugestão é que, a menos que você tenha alguma coisa muito específica que você saiba que a Elasticsearch não faz, deixa a Elasticsearch fazer. Ou, se você precisa da coisa exatamente do jeito que você tem e não precisa do texto original, aí sim, se você quer rodar em cima disso, pegar isso, usar para alimentar uma rede neural de processamento de texto, por exemplo. Aí você tem que ver exatamente o que você precisa. Mas se o Elasticsearch faz, eu deixaria o Elasticsearch fazer. Porque aí você ganha toda uma capacidade de busca em cima que você não tem se você mandar só o texto tokenizado. Exato. How many shards should I have in my... Exatamente esse. Esse blog post é muito bom. Ele é, assim, o começo de como você configurar. E a única coisa que o padrão, quando foi escrito esse blog post, era 5 shards. O default era 5 shards em uma réplica, uma faixa de réplicas. E em Elasticsearch 7 é um primary shard em uma réplica.
Eu não sei se eu deixei alguma pergunta sem responder. Você viu, Uli, se eu pulei alguma coisa ou não? Desculpa, não. Eu acho que você cobriu todas as perguntas do Igor. Tá? Eu estava acompanhando aqui o chat e não teve mais nenhuma outra entrada no privado. Bom, a gente está passando um pouquinho do tempo, o que é ótimo, significa que a galera se engajou bastante. Muito obrigada por todos que participaram e mandaram perguntas. Cris, de novo, muito obrigada por disponibilizar o seu tempo. Eu sei que já é tarde aí na Alemanha. Então, obrigada. Eu agradeço o convite, agradeço a audiência, agradeço as perguntas. Então, até mais, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.